oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Dê o louvor e bate os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Glória a Deus, aleluia. Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Vamos estar lendo o livro de Atos, Atos 12 primeiro, o poder da oração, amém? Aqui Pedro foi solto da prisão por causa da intercessão e oração da igreja, amém? Então tem muitas coisas que quando a igreja entra em oração, entra em intercessão, Deus ele muda, Deus ele abençoa, Deus ele quebra a sentença, quebra o jugo, amém? Então é importante estarmos unidos em oração na igreja. E aqui vai falar sobre isso, amém? Convido você para abrir sua Bíblia no livro de Atos 12 primeiro, onde fala que Pedro, aprisionado por Herodes, e por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos. E, havendo o prendido, o encerrou na prisão, entregando-se o 4 quaternos de soldado, 4 de 4, amém? Para que guardassem, que, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Glória a Deus, amém? Olha o poder da oração. Por causa que a igreja estava orando incessantemente, orando sem parar, o que aconteceu? Deus enviou um anjo naquela prisão para livrar Pedro, amém? Por causa do poder da oração. Por isso que nós, como cristãos, nós temos que estar em constante oração, amém? Orar pelos enfermos, orar pelos nossos amigos, orar por aqueles que estão encarcerados. Nós temos que estar sempre em oração, pedindo a Deus, intercedendo por essas pessoas, amém? E Deus vai fazer o quê? O milagre. Aqui aconteceu um milagre. Deus mandou os seus anjos para libertar Pedro. Vamos estar lendo? Diz assim, no 5, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja, olha a importância da igreja, fazia contínua oração por ele, a Deus. Tem algumas traduções de Bíblia que falam que orava incessantemente. O que é incessantemente? Sem parar. Amém? Revezava. Uma turma orava, depois outra turma, depois outra turma. Mas a igreja não parava de orar, de interceder pela vida de Pedro. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão, quer dizer, ele estava bem guardado, amém? Tinha 4 de 4 guardando ele, mas Deus é maior, amém? A força do Senhor não tem comparação com a força dos homens,
Amém? Não tem prisão para Deus, não tem dificuldade que Deus não possa abrir. Amém? E aqui no 7 diz assim: E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro ao lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Olha o poder de Deus. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. Nossa, glorioso. Amém? Muito forte. Pedro é libertado. E saindo seguia. E não sabia que era real e que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda dos guardas, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma, como se fosse porta automática. Olha que maravilhoso. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro, tornando a si, disse: Agora sei que verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. 12. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos em oração e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo, que alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás lá fora, estás fora de ti. Falaram que ela estava fora de si, que não era verdade. Mas ela, afirmando que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão. E disse: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não o achou, feita inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. Quer dizer, os guardas deveriam de ter sido mortos. Amém? E partindo da Judéia para a Cesareia, ficou ali. A morte de Herodes. E Herodes estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes vindo de algum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhe fez um discurso. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e é comido de bicho, e expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Amém? Aí teve a primeira viagem missionária, depois teve a segunda, depois teve a terceira, e assim foi por diante. Quer dizer, um chamado de Deus que eles tinham. Amém? Aonde eles passavam, a obra de Deus era feita. Aonde eles passavam, eles levavam o evangelho.
Aonde eles passavam tinha cura, tinha libertação. Por quê? Porque eles pregavam o Evangelho, pregavam a palavra de Deus. Amém? Vamos estar orando nesse exato momento? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Deus maravilhoso e Deus misericordioso, assim como o Senhor livrou, meu Pai, João, assim como o Senhor livrou, meu Pai, a Pedro, assim como o Senhor livrou Paulo, meu Pai, da prisão, que o Senhor também venha livrar o meu irmão e minha irmã, Senhor. Quando a igreja orava incessantemente ou continuamente, o Senhor, meu Pai, mandou seus anjos, envia os seus anjos, meu Pai, para fazer um milagre na casa do meu irmão e da minha irmã, que toda má notícia, que tudo aquilo que veio de ruim, meu Pai, seja quebrado, que tudo aquilo que veio, meu Pai, para paralisar essa pessoa de prosseguir, o desânimo, a tristeza, venha cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi para a liberdade, foi que Cristo nos libertou. Pai, que a tua libertação seja notória e que a tua igreja, meu Pai, venha se unir em oração. Venha orar, meu Pai, incessantemente. Pai, abençoa o teu povo sobre a face da terra. Abençoa, meu Pai, a minha casa, abençoa a casa do meu irmão, abençoa a minha família, abençoa a família do meu irmão, da minha irmã, abençoa, meu Pai, as alianças de casamento, abençoa o copo com água, eu consagro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai, abençoa a fotografia, meu Pai, de toda a família. Entra com a tua providência, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu consagro essa peça de roupa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai, que todos sejam abençoados, que todos sejam livres, que todos sejam, meu Pai, libertos em nome de Jesus. Quebra, meu Deus, todas as prisões. Assim como o Senhor libertou Pedro, liberta, meu Pai, o meu irmão e minha irmã que está orando juntamente comigo nessa noite, que todos, meu Pai, sejam livres, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Dá ordem, meu Pai, aos seus anjos, meu Pai, a respeito de cada pessoa que está orando comigo nessa noite, que essa pessoa seja livre, seja liberta, seja curada, seja, meu Pai, abençoada em todas as áreas da vida dela e da vida dele, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Tchau e até amanhã, em nome de Jesus, amém? Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, e que você possa orar continuamente, e que o Senhor envie os seus anjos na sua casa, no seu lar, como diz no Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém tu não serás atingido, não vai ser atingido, em nome de Jesus, amém? Tchau e até amanhã, em nome de Jesus.